Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de trigonometria, certo? Então, nós iremos direto a ver algum tipo de expressões, tá certo? Então, vamos dar início. Vamos ver aqui, um momentinho. Então, tá aqui. Aliás, aqui, lá, o último conteúdo que a gente tinha feito, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? A identidade trigonométrica, certo? A partir do triângulo retângulo, abaixo nós vamos deduzir algumas dessas relações. Você tem aí um triângulo retângulo, aqui o vértice A, B e C, certo? Os ângulos alfa, beta, né? E formado aqui no vértice A, 90 graus. Então, o que é que nós temos aqui? Aqui eu posso ter a minha relação, o teorema de Pitágoras, não é isso? Teorema, peraí, teorema, apagar, teorema de Pitágoras. Tá bom? Aqui nós temos aqui o meu teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Partindo daí, você vai ter aqui o seguinte: se eu dividir toda essa equação por a ao quadrado, olha o que vai acontecer. Presta atenção, né? Se eu vou dividir, então vai ficar a ao quadrado em tudo aqui, né? A ao quadrado e a ao quadrado, né? Como você pode ver aqui embaixo, ó. Certo? Tá entendido até aí, pessoal? Olha o que acontece. Quando eu divido, você tem isso aqui. Aí ele fica tudo, eu posso pegar toda essa parte aqui e elevar ao quadrado, já que ambos os dois estão ao quadrado. Assim também posso fazer aqui e aqui também, né? Mas só que isso aqui a ao quadrado dividido por a ao quadrado é quanto? Posso dividir, dá 1, né? Certo? Aqui, ó. Bom, o que é isso aí? O que é B sobre A? B em relação a alfa, ele é o cateto o quê? Oposto. E o A é chamado o quê? Hipotenusa. Tá bom? Então, o que você lembra a respeito do seno? Seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá bom? Bom, então você observa que isso aqui é quem? É o seno. Eita, manter, deixa eu ajeitar. Pronto, pronto. Tá bom? Então, esse aqui é o chamado seno, ó. Aí fica seno ao quadrado de alfa, mais. Esse aqui é chamado de quê? Cosseno. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Baseado nessa relação do teorema de Pitágoras, eu encontro a relação trigonométrica fundamental. Olha o nome, gente. Relação trigonométrica fundamental. Isso quer dizer que nós iremos utilizar bastante ela, não é isso? Poxa, gente, eu não estou conseguindo apagar esse lixo. Pronto. Com licença aí, peraí. Tá certo? Bom, então nós iremos utilizar muito essa relação trigonométrica fundamental, que é essa daqui. Ok? Então, lembre-se dela. Vamos ver para uma outra relação, né, de identidade trigonométrica. Nós temos aí que a gente sabe que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, ele é o quê? Bom, o seno, como a gente tinha visto anteriormente, seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Como você está observando aí, né? Aqui é o seno, aqui é o cosseno, tá bom? Então, você vai ter divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte. A primeira é B sobre a segunda é A sobre C. Eu posso cortar aqui, ó, as duas, certo? A com A. Então, você vai ter B sobre C. Então, nós temos o quê? Que seno, né, sobre o cosseno é a minha tangente. Isso quer dizer que a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno. Tá bom? Como a gente já tinha falado. Outra relação, você tem o cosseno sobre o seno, o inverso. É C sobre A, B sobre A. Então, na hora que você vai fazer a divisão de fração, cancela A com A, vai ser sobre B. Então, o C, ele é o quê? Cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto, tá bom? Que vai me dar exatamente a inversa da tangente, certo? A cotangente. A cotangente é cosseno sobre seno. Outra relação aí que você viu em relação a essas situações, perdão, é um resumo. O resumo de todas essas relações. Essa é a relação trigonométrica fundamental, tá bom? A gente geralmente abrevia por R, T, F. Relação trigonométrica fundamental, tá bom? Então, nós temos aqui que a tangente é seno sobre cosseno, certo? Com cosseno sendo diferente de zero, até porque ele está no denominador. A cotangente é o cosseno sobre o seno, que por sua vez é inversa da tangente, né? Ok? A secante é 1 sobre o cosseno, com o cosseno sendo diferente de zero. A cossecante é 1 sobre o seno. Tá bom? É bom a gente relembrar, estar atento a essas relações. Vamos para um exemplo. Nessa questão, ele pede que você demonstre que a secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado de x. Demonstrar, pessoal, é provar, é sair de um e chegar no outro, nessa parte aqui, tá bom? Então, eu vou sair daqui, a secante. Vamos demonstrar que a secante ao quadrado é igual a 1 mais a tangente. Como é que eu posso provar? Vamos ver. A secante, né, ao quadrado de x. Nós temos aqui que secante de x, vamos relembrar lá em cima, ó. O que é a secante mesmo? Né, 1 sobre o cosseno de x. Então, vamos ver. 1 sobre o cosseno de x. Está aí. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre o cosseno de x. Isso tudo que ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar igual a 1. Tá feio. Eita, eu tô apanhando aqui. Pronto. Pronto, tá aqui. Vai ficar igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Eita, e agora? Para onde é que eu vou? Bom, aí você precisa lembrar da relação trigonométrica fundamental. Qual é a relação? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? A 1. Então, eu posso substituir tudo isso aqui por quanto? Por isso aqui, né? Ó. Tá bom? Então, a secante ao quadrado de x, vou dizer que é isso aqui o que é? Esse 1 aqui, ó, é seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sobre
cosseno ao quadrado de x. Tá entendido até aí? Então, nós temos que... O que eu estou querendo fazer, gente? Sair daqui da secante e chegar a essa relação aqui, ó. Então, a secante ao quadrado de x vai ser igual. Isso aqui é denominador comum para os dois, então posso dizer que aqui é secante seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? Bom, então nós temos aqui que isso aqui vai ser igual a secante ao quadrado de x será igual a... Isso aqui eu posso colocar como os dois estão ao quadrado, botar no parêntese. Opa. Seno de x sobre cosseno de x, isso tudo ao quadrado. E essa divisão por essa é igual a quanto? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então, nós temos aqui o seguinte, que a secante ao quadrado de x é igual. O que é isso aqui? Seno sobre cosseno. Olha, a tangente de x, né, seno de x sobre cosseno de x. Então, eu posso substituir, né? Ó, isso aqui como sendo a tangente ao quadrado de x mais 1. Né? A ordem das parcelas não altera a soma, pessoal. Então, eu posso dizer que aqui fica 1 mais a tangente ao quadrado de x. De fato, olha aí, eu saí dessa secante e cheguei nessa daqui, nessa igualdade. Tá ok? Certo? Outro exemplo, a gente poder... Olha, perdão, ela já está feita aí, né? Então, deixa eu apagar aqui, porque vocês, né? Estou apagando aqui, porque essa questão ela já está feita aí, para vocês analisarem, para não ficar feio. Olha aí, certo? Então, nós temos aí, ó, veja aí o cálculo. Como você viu, né? Tá tudo organizadinho, tá aí, ó. Cheguei nessa equação. No outro exemplo, ele pede o contrário, né? Mas acho que eu vou deixar isso aqui para vocês resolverem. Aliás, ela já está resolvida, né? Mas eu acho que eu creio que já dá para você ter uma ideia com relação à resolução da questão. Tá bom? Vamos lá. Essa outra, ele diz assim o seguinte: sabendo que o seno de um ângulo agudo é igual a 3/5, determine o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Tá certo? Pois bem, pessoal. Como ele disse que é um ângulo agudo, né? Ele disse que o seno de um ângulo agudo, eu não sei quanto é que é, eu sei que não sei quanto é o ângulo, mas eu sei que o seno deste ângulo é 3/5, certo? Ele quer o cosseno. Ora, eu posso usar a relação trigonométrica fundamental para dizer que o seno... Eita, de novo, esse negócio está muito sensível. O pior é que nem apaga mais. Relação trigonométrica fundamental. Então, nós temos aqui o seguinte, que o seno ao seno ao quadrado de um ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa
é igual a 1. Bom, o que é o seno? Olha aí o seno. O seno é quanto? Né? 3/5. Posso dizer aqui que 3/5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Só que 3 ao quadrado vai dar quanto? Dá 9. E 5 ao quadrado dá 25. Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, então o cosseno ao quadrado de alfa será igual a 1. Tá mais, vai para lá como? Menos. Certo? Isso quer dizer que o cosseno ao quadrado de alfa será igual a... Tiro o MMC, né? Desses dois aqui, dá 25. 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1, 25. Menos 9. Então, o cosseno ao quadrado de alfa será igual a 16 sobre 25. Cosseno de alfa será igual a raiz quadrada, que tem forma de potência, pessoal, aqui, ó. Tá bom? Eu passo para lá em forma de raiz. 16 sobre 25. Então, o cosseno de alfa será igual a mais ou menos 4 sobre 5. Bom, a solução é mais ou menos 4 sobre... o resultado dá mais ou menos 4 sobre 5. Mas tem um detalhe. Ele disse que o ângulo ele é o quê? Agudo. Tá bom? Se o ângulo é agudo, então a gente precisa relembrar um pouco a respeito do sinal da função seno, cosseno e a tangente. Não sei se você lembra. Vamos ver. O seno, num ciclo trigonométrico, ele é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e quarto. O cosseno, ele vai ser aonde? Positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e terceiro. Tá bom? Aí você vai ter aqui o seguinte, como ele disse que ele é agudo, o cosseno, o ângulo é agudo, alfa, agudo ele vai estar em qual quadrante? No primeiro quadrante. Primeiro quadrante, o valor ele vai ser o quê? Positivo. Então, a minha solução aqui, cosseno de alfa, vai ser igual a 4/5. Se estivesse lá no segundo quadrante, se ele dissesse assim, ó, o ângulo é obtuso, está lá no segundo quadrante, então o resultado seria menos 4/5. Tá ok? Então eu encontrei o cosseno. A tangente, poderia muito bem encontrar a tangente como sendo seno sobre o cosseno. Ele não pediu aqui a tangente? Tangente de alfa será. Quem é o seno? O seno é quanto? 3/5. Ele já me deu aqui, ó. 3/5, foi o que ele forneceu na questão. E o cosseno? 4/5. Posso cortar esses 5 com esse, já que são iguais. A tangente de alfa vai ser igual a 3/4. E assim você vai fazendo as outras relações, tá bom, pessoal? A gente encerra por aqui, depois eu mando uma lista de exercícios para vocês. Tá certo? Então, até mais, pessoal. Tchau.